É isso, pessoal? É um link. Vamos conversar com o Irã Castiel, nosso repórter aqui do Jornalismo da Rema. Boa noite, Irã. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Você tem acompanhado aí diretamente essa situação, já produziu algumas reportagens, conversou com pessoas. Diga pra gente aí como é que está isso, o que você tem de atualizado em relação a essa guerra, digamos assim, Alexandre de Moraes, Elon Musk. Por favor, boa noite. Boa noite, Cícero, e a todos que acompanham o News 5.1 na tarde desta sexta-feira, dia 30 de agosto, um dia realmente que vai ficar para a história do Brasil, especialmente por conta dessa questão relacionada à rede social X ou X, não é? De propriedade do empresário da África do Sul, Elon Musk, também de nacionalidade americana, que, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que há algum tempo já vinha dando decisões relacionadas a determinações judiciais, hoje ele decidiu, dia 30 de agosto, pela retirada da plataforma do ar, totalmente do ar. Ele, no voto dele, uma decisão monocrática, uma decisão solitária do ministro Alexandre, de 51 laudas, ele argumenta que o X, o X, no Brasil, descumpriu diversas determinações oriundas dele para a produção de provas e inquéritos policiais específicos acerca de crimes, de organizações criminosas, questões relacionadas também à antiga lei legislatura, mandato do presidente Bolsonaro, enfim, vários descumprimentos de ordens foram cumpridos. E agora, ultimado, nos últimos 7 dias, o Elon Musk declarou que o X estaria fechando a sede do escritório do X no Brasil, o que motivou o Alexandre de Moraes a determinar que a empresa apresentasse um responsável para ser intimado e citado. Isso não aconteceu e hoje a decisão foi dada. O ministro Alexandre de Moraes, há algum tempo vinha realmente já, não há um sentido de perseguição, não é? Até porque o judiciário não tem essa competência de perseguir, mas havia uma tendência a tirar o aplicativo, da rede social, enfim, do ar. E nós temos um trecho, Cícero, que eu vou chamar agora, do ministro hoje, numa palestra, falando acerca da questão do X. Pode colocar no ar, por favor, produção. Redes sociais, a inteligência artificial, nós temos que adaptar essas ferramentas para otimizar o que nós podemos fazer pela sociedade, e não o inverso. Nós não temos que nos escravizar, nós não temos que ser manipulados, nós temos que utilizar esses instrumentos para o bem. E coragem, como eu disse, para o enfrentamento. Pois bem, Cícero, e igualmente a essa questão, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, invocou também dizendo que estrangeiros no Brasil não podem fazer o que querem, e também nós temos um trecho hoje de uma declaração dada na Rádio Brasil. Por favor. Qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexa de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale... Pois bem, Cícero, então a rede social X continua no ar, eu tenho meu perfil,
E muitos artistas estão se manifestando agora sim pela liberdade de expressão, argumentando que, independentemente da questão relacionada ao STF, isso seria uma cerceação de liberdade. E nós temos aí imagens, agora há pouco nós obtivemos, o próprio perfil do STF dentro do X publicou a decisão que suspendeu ele no país. A produção vai colocar agora aí, e logo embaixo o Elon Musk faz atenção a essa questão. Ele tem, na sua rede social no X, afrontado diretamente o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele é um ditador de toga, dizendo também que é uma vinculação direta do presidente Lula com ele para manipulação das eleições. Enfim, ele tem afrontado há algum tempo já toda a estrutura de Estado brasileiro, vinculando STF ao Executivo para, enfim, na sua razão, dizer que todos estão vinculados, querendo manipular e controlar a mídia, e que a plataforma X seria a única porta de liberdade de expressão do país atualmente. Nós temos outra imagem também, e essa bem recentíssima, o Elon Musk postou há pouco. Em inglês nós vamos traduzir aqui, Cícero. Ele disse o seguinte: apenas um lembrete de que você sempre pode acessar a plataforma via x.com, mesmo no seu telefone, não é necessário aplicativo. Agora também seria um bom momento para baixar uma VPN, caso você seja bloqueado. E com relação a isso, Cícero, o ministro Alexandre de Moraes, e aí sim, dentro desse contexto de cerceamento de liberdade, ele determinou, para quem não sabe que está em casa, VPN é um instrumento que muda o IP, ou seja, a geolocalização que está no seu celular, para que você acesse endereços que são proibidos no país onde foi determinada alguma restrição. E o ministro, na decisão dele, determinou que as plataformas Google e Apple, em suas lojas, retirem esses aplicativos do ar. Ou seja, que nem usando aplicativos esses que fariam esse link para esses sites, sejam possível utilização pelos usuários. Essa determinação não acontece nem na Rússia, nem na China e nem na Coreia do Norte. Nunca houve na história, pelo menos a priori, um país ou uma determinação judicial que impusesse a vedação ao uso do VPN. E ele disse mais na decisão judicial. O Alexandre disse o seguinte, o ministro, que cada pessoa que usar o VPN para acessar o X e Twitter será multado em R$50 mil. Tudo bem, ô Irã. Veja só, Cícero. Pois não. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem uma formação acadêmica no direito, você é advogado. Eu queria uma opinião sua, não como comunicador, não como repórter nosso aqui, mas como alguém que gosta, que ama o direito, que é muito dedicado ao direito, a gente sabe disso, né? É claro que o seu pai é meio suspeito de elogiar você, entendeu? Mas a gente sabe do empenho que você tem nessa área, na área do direito. Como é que você vê isso? Eu vejo, ontem inclusive eu falei no programa aqui, que eu vejo muito mais uma questão de honra para o Alexandre de Moraes, ele ser provocado, ele ser instigado, e ele, no entendimento dele, isso é o que eu acho, é achismo, entendeu? Ele assim, então é para ir para a briga? Então vamos para a briga. Ele foi para a briga, mas sempre lembrando que o Alexandre de Moraes, ele não faz as coisas da cabeça dele. Ele pega alguma coisa do direito, seja um mínimo que tenha, e se baseia nisso. Tá certo? Tá errado? Ok, cada um que tire a sua conclusão. Agora, ele não faz, no meu entendimento, coisa da cabeça dele, sem estar calçado com alguma coisa que lhe permita, pelo menos, criar uma polêmica. É isso, Cícero. Eu observo que todo o subsídio utilizado pelo Alexandre de Moraes não foi construído da noite para o dia. Se ele tinha a intenção de vencer a guerra, ele está conseguindo. Mas o que me preocupa muito, Cícero, independente de estar no ar ou não X, é a liberdade de expressão. Ninguém é obrigado a ler ou deixar de ler, ou fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. E a decisão monocrática de uma pessoa só, de um tribunal, ela é muito grave. Eu acredito que uma decisão como essa, que envolve... eu não penso como sendo a plataforma X como um todo, nem Elon Musk, eu não penso nisso. Eu penso nas pessoas que estão lá. E puxando um pouco do que você falou, hoje a plataforma X, ela buscava... Veja só, você tem percebido que alguns candidatos têm tido as plataformas, seus perfis
suspensos por decisões judiciais. O X, diferente de outras plataformas, estava tentando garantir aos usuários a possibilidade de publicar o que quisessem. E ainda hoje, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino decidiram que o X não tem legitimidade para brigar por seus usuários. E o X mesmo declarou, né, o Elon Musk, que isso é um absurdo, porque quem está na plataforma, no entender do Elon Musk e da plataforma X, tem todo o direito de falar o que quiser. E se passarem do limite e extravasarem a lei, que busquem os direitos daqueles que se sentiram ofendidos. E eu acho que tem que ser assim. Eu acho que você vedar uma plataforma digital, uma rede social, onde as pessoas estão lá, falando besteira ou não, falando coisas certas ou não, aquele que se sente ofendido deve buscar o direito. Agora, você suspender na decisão de um juiz só, de uma Suprema Corte, tudo bem, são só 11 ministros, mas um só decidir por toda uma nação o que ela deve ou não escutar, na minha opinião, e a Rema TV, se for suspensa, me desculpe, mas a minha opinião é sim cercear a liberdade de expressão. E nós estamos em tempos sombrios, Cícero. É muito difícil até opinar, porque estão silenciando vozes que outrora não tinham voz e agora começam a se arvorar e são silenciadas. Óbvio, o X, ele descumpriu medidas judiciais, sim, mas esses descumprimentos, todos eles foram, na minha opinião, em virtude do nosso direito constitucional de falar o que quisermos dentro da legalidade. Então, Cícero, como opinião de um jurista, eu acho que o STF hoje, na figura do ministro Alexandre de Moraes, foi longe demais ao impedir que as pessoas falem numa plataforma de rede social, infelizmente. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Embora você seja muito moço, né, muito jovem, eu queria saber se você já assistiu à trilogia do Exterminador do Futuro. Se sim ou não? Sim ou não? Eu assisti sim. Abriu aí a sua participação aqui falando dessa guerra, né, entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, né? Ainda bem que a guerra é entre os dois, né? Não é aquela guerra, o juízo final lá, dito lá no Exterminador do Futuro, no primeiro Exterminador do Futuro, dizendo que 29 de agosto, ontem de 2024, seria o dia do fim, né? Ainda bem que aquela guerra não aconteceu. Irã, obrigado pela participação, sempre à disposição aqui, quiser entrar, quiser interagir, estamos aqui, tá bom? Um abraço, boa noite. Tá bom, um abraço, boa noite. Obrigado, Cícero, boa noite a todos do estúdio e a todos que estão em casa. Seguindo aqui, o assunto é polêmico, já achamos